Tema de hoje: como será a eternidade? Este é um assunto não muito falado e estudado ultimamente. Afinal, só lá no fim da vida que as pessoas vão pensar em eternidade. O que é eternidade? Segundo o dicionário, eternidade é algo que não tem fim, não acaba nunca. Deus, o nosso Deus, ele é eterno. Antes do mundo existir, Deus já é Deus, já era Deus, continua sendo Deus. Eu e você vamos passar, talvez alguns aqui, talvez eu, não sei, Deus é que sabe, vamos fazer parte daqueles que serão arrebatados pela volta de Jesus, mas todos aqueles que morreram ou que vão morrer, vão passar a eternidade em algum lugar. Deus, quando formou o homem, quando Deus deu o fôlego de vida, e na quinta-feira, mais uma vez, foi lembrado isso aqui pelo diácono Marcial, que ministrou a palavra, o desejo de Deus sempre foi se relacionar com a gente. Deus sempre quis se relacionar comigo e contigo. Quando Deus teve, entenda essa expressão, quando Deus teve essa ideia de nos formar à sua imagem e semelhança, o desejo dele sempre foi que nós, como filhos, vivêssemos a eternidade com ele. Foi para isso que ele nos fez, para o louvor da sua glória e também para se tornar filhos e, como filhos, viver lá como súditos do Deus Pai. Um adendo aqui, a Bíblia nos ensina isso, nem todos são filhos de Deus. Para quem ouve, às vezes até choca isso. Ou todos são filhos de Deus? Não. Todos foram criados por Deus, formados por Deus. Filhos de Deus, filhos e filhas, segundo a Bíblia, só aqueles que reconhecem que são pecadores, recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, entregam suas vidas a Ele, são batizados e continuam vivendo uma vida servindo a Ele. Esses, segundo a Bíblia, são filhos de Deus. Para isso ficar até mais claro, a Bíblia, no livro de João, capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, seu unigênito filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Jesus morreu e ele ressuscitou, todos aqueles que o receberam como Senhor e Salvador foram recebidos como filhos, e ele, o primogênito, o primeiro de muitos. Então, para ser filho de Deus, e eu repito, às vezes para algumas pessoas é muito difícil ouvir sobre isso, porque todo mundo acha que todos são filhos de Deus, todo mundo acha que todos vão passar a eternidade com Deus, e existe sim vida após a morte, existe sim vida após a morte, e essa vida, ela existe. E nós escolhemos agora, nessa que nós estamos vivendo, se nós vamos passar a eternidade com Deus ou sem Deus, perto de Deus ou longe de Deus. Como é que é a eternidade? Bom, se você ler alguns textos bíblicos, alguns deles nós vamos citar aqui hoje, a eternidade, o lugar onde Deus preparou para os seus filhos, é um lugar tremendo, é um lugar maravilhoso, é um lugar que não tem dor, não tem choro, não tem doença, não tem sofrimento, não tem noite, não tem calor, não precisa da luz do sol. Deus, com a sua luz forte, eterna, poderosa, vai iluminar tudo e todos. Não vai haver fofoca, mentira, diz que me diz, homem, mulher, todos serão de uma forma maravilhosa, com o corpo transformado. Jesus diz que lá no céu não se dão e nem se casam, nem se dão em casamento. Ou seja, é uma vida
que quando você começa a meditar nela, e por isso que eu digo que muita gente hoje esquece de meditar na Bíblia, ou nesse texto, na verdade, neste tema, desculpe, na verdade. Porque as pessoas acham o seguinte: eu vou morrer quando eu for velho, quando eu ficar velho eu vou morrer, aí eu vou pensar no que eu vou decidir, se eu vou receber Jesus como Senhor e Salvador ou não. Eu tenho convicção que eu vou passar a eternidade no paraíso, no céu. Existe uma máxima no mundo aí fora, que todas as pessoas que são bonzinhas, que agem como pessoas boas nesta terra, essas pessoas vão passar a eternidade no paraíso, num lugar bom, e aqueles que são ruins, aquele sangue ruim, bandidos, ladrões, mentirosos e tudo mais, esses vão passar no inferno, vão queimar no inferno, e depois que queimar no inferno ainda vão passar a eternidade no lago de fogo, sofrendo e tal. Não é bem assim. Existe céu, existe inferno, existe. Apesar de no dia de hoje as pessoas não acreditarem muito que exista inferno. Inferno está virando uma mentira para muita gente. Para muita gente, inferno não existe. Certa vez um piloto de avião tentava aterrissar a sua máquina com os passageiros dentro. No meio de uma tormenta, ele tentou aterrissar num dos lugares que era possível aterrissar, e apesar de todo o seu esforço, segundo a história, a aeronave acabou chocando-se na pista. E somente algumas pessoas, segundo a história, escaparam deste acidente. Entre os passageiros, haviam 4 amigos, e um deles, prevendo que tudo terminaria numa tragédia, olhou para os seus amigos e disse assim: bem, turma, até a vista, nos veremos no inferno. E segundos mais tarde, esse próprio rapaz que falou isso acabou morrendo. As pessoas brincam com isso. As pessoas não conseguem pensar sobre isso, refletir sobre isso. E por que eu estou falando sobre este assunto hoje? Eu poderia falar de vencer a crise, de vencer os males. Sim, é óbvio, a gente tem falado sobre isso aqui. Mas esse é um assunto que os homens e as mulheres de hoje precisam parar, estudar, refletir e tomar uma decisão. Porque nós não sabemos a que dia nós vamos morrer. Vou mudar aqui. Nós não sabemos que dia nós vamos para a eternidade. A gente não sabe. Pode ser que seja agora, pode ser que seja hoje, pode ser que seja amanhã, pode ser que seja daqui 1 ano, 10 anos, 20, eu não sei. Eu já disse aqui para vocês, eu gostaria de viver pelo menos até uns 80 e poucos anos. Eu não sei, Deus é que sabe. Do jeito que caminha a humanidade hoje, a volta de Jesus está cada vez mais próxima. Então, por conta da gente entender essas situações, como será a eternidade? Primeiro texto que eu quero citar aqui para os irmãos, acompanhem aqui no telão, no livro de Apocalipse, capítulo 20, acompanhe aqui, versículo 10, relato de João sobre o fim do mundo. O diabo que as enganava, as nações da época, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Presta atenção nesse relato. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Você acabou de falar que não tem noite lá. Não tem noite no céu. No inferno é outros 500. Mas isso aqui foi escrito, foi usado por João. Ele teve uma visão, é só uma figura de linguagem. Ele usou uma figura de linguagem para expressar como vai ser a vida após a morte. Mas a escrita, ela não é 100% verdadeira. É o que você ouve hoje. Hoje o que mais se discute por aí é se a Bíblia tem razão, se ela não tem. Bom, como a Bíblia se cumpre, e já se cumpriu muita coisa que está descrita nela, eu acredito na Bíblia, é a palavra de Deus, né? E esse mesmo texto, no capítulo 20, versículo 11, diz
que depois, João falou, eu vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também, versículo 12, os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Versículo 13, o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades. Hades é uma palavra grega que você pode traduzir como inferno, sepultura, além. A morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Versículo 14, então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Versículo 15, aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados aonde? No lago de fogo. E como diz o texto acima, ali permanecerão eternamente sofrendo. Poxa, pastor, mas Deus é cruel assim? Deus é tão cruel? Será que isso aqui não está só na medida do literal? Poxa, realmente analisando Deus, Ele não é cruel assim. Deus é misericordioso, Deus é amor. Sim, Ele é misericordioso, Deus é amor. Mas também Deus é santo e Deus é fiel à sua palavra. E se a gente for começar a deixar a palavra de lado e tentar, decifrá-la, interpretá-la, é legal. Mas toma cuidado, porque o próprio apóstolo Paulo disse certa vez que a letra mata. E eu conheço homens aí que estudaram tanto que acabaram se desviando da verdade. Eu não posso estudar? Você deve estudar a Bíblia. A questão que eu quero levantar aqui nesta manhã é que nós que somos humanos, num tempo em que morreu tanta gente, e eu já falei aqui, repito, morre muita gente dessa praga aí chamada Covid. Morreu, está morrendo. E pelo jeito ainda vão morrer outros. Existe uma vacina, algumas vacinas, a maioria está sendo vacinada, glória a Deus por isso. Mas é uma vacina que teve gente que já tomou as 2 doses e acabou morrendo. Ou seja, a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe como será o amanhã. A gente imagina, a gente faz planos. Mas o amanhã pertence a Deus, não pertence a gente. A gente vive hoje. E hoje, se eu parar para pensar hoje, como é que vai ser a minha vida eterna? Como será a vida eterna daqueles que têm Deus e daqueles que não têm Deus? O menino, certa vez, ele perguntou para o pai assim: pai, o que é eternidade? E o pai respondeu para ele dizendo o seguinte: olha, filho, quando você terminar de esvaziar o oceano com o seu balde, terá passado um pouquinho da eternidade. Esse assunto é um daqueles assuntos que o mais sábio dos homens, teólogos, estudiosos, ele dá uma arranhada no assunto, ele não manja profundamente. Por isso que nós cristãos agimos pela fé e cremos pela fé que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós vivemos uma nova vida e morrermos, nós vamos passar a eternidade, que foi promessa dele para nós. E aqueles que não morreram, como eu disse, se nós formos aí arrebatados, eu particularmente gostaria de participar do arrebatamento, eu, Diego. Agora eu não sei, Deus é que sabe da minha vida. Mas você já imaginou você estar num lugar falando de Jesus para as pessoas desdenhando, e de repente você desaparece, e nessa fração de segundos você está nos céus, na presença de Deus, com o corpo incorruptível. É um negócio fantástico.
É um negócio que muita gente nem acredita. Fala, não, isso aí é a história da carochinha. Isso aí não existe. O próprio Salomão, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, aquele texto que ele fala que tem tempo para tudo. Eclesiastes 3:11, ele escreveu assim: Ele, Deus, fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Ou seja, todo mundo anseia a eternidade. Todo mundo quer viver uma vida na eternidade, num lugar bom. E ele ainda completa dizendo, mesmo assim ele, o homem, não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. E por que ele não consegue compreender? Simples. Nós vivemos num tempo, irmãos, de muita informação. A gente passa um tempo assistindo jornais. Eu já falei aqui, não acredite no que os jornais falam. A mídia hoje do Brasil, ela é muito vendida. Foi cortado muitas verbas dos jornais por aí, das TVs por aí. Eles estão dando informações que às vezes não são verdadeiras. Cuidado. Acredite na Bíblia, leia a Bíblia. Dia desses, conversando com um amigo, ele disse, ele foi acometido do tal do Covid, mas ele só perdeu o paladar. E passados os 15 dias, tomou um remédio que foi receitado. Passados os 15 dias, 20 dias, ele começou a se sentir ansioso, preocupado. Uma pessoa normal, uma pessoa com a mente normal, uma pessoa que você jamais poderia imaginar que ele fosse viver isso. E numa das idas no médico, o médico falou, esse mal do Covid, o que você está vivendo aí, essa ansiedade, esse peso, é óbvio que nós que somos cristãos entendemos que por trás de tudo isso tem o diabo agindo contra as nossas vidas. Mas na visão do médico, esse vírus tem trazido para as pessoas essa depressão, esse pensamento para baixo, essa ansiedade, esse mal que afeta e leva as pessoas a ficarem assim preocupadas. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente nunca deve se esquecer. Nunca se esqueça, meu irmão, minha irmã, nós temos um Deus vivo e poderoso que está conosco todo o tempo. Todo o tempo. A Bíblia está cheia de textos que nos remetem a entender que a gente tem que tomar cuidado, porque no mundo de hoje, principalmente no mundo de hoje, nunca foi tão claro o texto do apóstolo Paulo a Timóteo, quando ele disse, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por causa desse amor ao dinheiro, as pessoas matam, os destroem, as pessoas amam as coisas. Eu nunca vi como o mundo de hoje as pessoas amam as coisas, amam as coisas. Irmãos, toma cuidado, porque a casa onde eu vivo, o carro onde eu ando, a cama onde eu durmo, a profissão que a gente abraçou, família, isso tudo um dia vai ficar para trás. No dia que nós morrermos, isso vai ficar para trás. E muita gente hoje, o inimigo está conseguindo tirar o foco dela do reino de Deus para viver essas questões. Poxa, pastor, mas eu não posso. Irmão, você pode fazer o que você quiser. O que eu estou querendo te trazer aqui hoje é que o mundo está passando tão rápido, o tempo está passando tão rápido. E ontem eu conversava com a minha esposa sobre isso. O nosso neto, o Gabriel, vai fazer 5 anos. Parece que nasceu ontem. Eu me lembro dele no colo. Vai fazer 5 anos em agosto. O tempo está assim, ó. E às vezes, porque o tempo está tão rápido, a gente vai perdendo a mão. A gente vai se ligando nas coisas que são chamadas temporais. Essas coisas que nós temos aqui, elas passam. A gente não pode brigar, morrer, matar, gastar todo o nosso tempo por causa delas, porque a gente tem uma eternidade esperando por nós, e lá sim nós vamos passar a eternidade. Aqui nós só estamos passando um tempo. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, diz assim, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna,
que pesa mais do que todos eles. Assim, ele diz, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Por quê? Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Ah, pastor, mas 70, 80 anos nessa terra é muito tempo, é mesmo. Quarta-feira eu estava indo com o pastor Bob para o átrio, e na volta a gente vinha conversando, eu falei para ele, rapaz, eu tenho 58 anos, meu Deus, já passei por tanta coisa nessa vida, mas tanta situação. Com o grupo do Real Viver, que a gente cantava, pregava, gravava, escrevia música, evangelizava, programa de rádio, fomos na TV cantar, depois as igrejas onde a gente participou, e depois do casão, faz 37 anos que eu sou casado. Eu falei, Jesus amado, né? Como passa o tempo, meu filho, 33 anos, meu neto vai fazer 5 anos, e o tempo passa, e a gente viveu tanta coisa, e você para e olha para trás e fala assim, mas isso não tem comparação com a eternidade, porque a eternidade não tem fim. As coisas que a gente trata aqui, que a gente vive aqui, a gente não pode pôr o coração nessas coisas. A gente tem que tomar muito cuidado. Não deixe essas coisas se tornarem um ídolo na tua vida. Não deixe essas coisas dominar você, tirar a tua atenção. Ontem mesmo, eu até, quando estava preparando essa mensagem, eu pensei o seguinte, me permitam os irmãos, tá? Eu vou aqui abrir o coração para vocês, mas me permitam os irmãos. Eu estava preparando a mensagem, falei, meu Deus, como é que será o culto da noite amanhã, Pai? Porque à tarde tem o jogo do Palmeiras e São Paulo, final. Tá frio e vai chover à tarde, segundo a previsão. Jesus, como é que vai ser o culto à noite? A gente não pode levar para a vida eterna dinheiro, bens, joias. Não tem caminhão de mudança em funeral. Você nunca viu, eu também nunca vi. A gente tem que fazer a buscar o reino de Deus. E olha, meus irmãos, não é fácil. Não é fácil. Eu disse aqui, eu conversava com uma jovem dia desses e disse para ela, eu me coloco no teu lugar. E ontem, conversando com alguns irmãos, a gente se colocou no lugar dos nossos filhos. Agora, no meu caso, do meu neto, os dos meus netos, né? Se Deus permitir que logo, logo nasça mais um aí que está vindo. Oh, glória a Deus, né? Não, está vindo mesmo, tá, irmãos? Beleza, Gabi? Deus te abençoe aí. A Bíblia diz, e nós precisamos entender, que realmente tem uma eternidade. E essa eternidade a gente escolhe viver com Deus ou sem Deus. No mundo de hoje, para os jovens, para os adolescentes, é muito difícil. A tentação, o apelo sexual, o apelo que existe por aí para os jovens se prostituírem, a liberdade, entre aspas, que se existe hoje, liberdade de expressão, leis que foram criadas, leis absurdas que foram criadas, permitindo que homens casassem com homens e mulheres casassem com mulheres. Pô, pastor, mas isso hoje é normal? Irmão, não é normal. Isso pode ser comum hoje. Normal é o homem casar com uma mulher e uma mulher casar com um homem. Isso é normal, isso é bíblico. O que passar disso é de procedência maligna. Não adianta falar, o fulano, ele era tão bonzinho, ele ajudava tanta gente. Tudo bem que ele morava com um outro homem, né? Aquela mulher, ela era tão bacana, tão legal, mas ela morava com outra mulher. Tudo bem, mas por ser tão bacana, tão legal, nossa, deve estar no céu agora. Não estão. Não estão. Não adianta querer se enganar. Não adianta você que é jovem deixar se levar pelo que diz de hoje aí. Hoje é livre, você pode fazer o que você quiser. No final Deus vai perdoar todo mundo. Não caia nessa. E para nós que somos cristãos, por isso que eu falei aqui de 58 anos, para nós ainda é difícil. É difícil você viver hoje e manter a sua fé, manter a sua integridade, manter a sua palavra, manter a sua crença em Deus. Hoje está se tornando algo difícil. Por quê? Porque os problemas que a gente vive, as dificuldades, as informações, as cobranças que existem hoje são muitas.
E elas querem nos levar para baixo, para longe de Deus. Eu conversava, como eu disse com os irmãos hoje, um dos textos que me veio na mente, né, e eu comentei com eles, eu quero ler com você, só para lembrar, no livro de Gênesis, no capítulo 6, a história de Noé, né? Não foi fácil também para esse homem. Deus está aqui, Deus está falando contigo? Amém. Que bom. Gênesis capítulo 6. Para você que está em casa, o texto vai ser postado aí para você. Versículo 9 diz: esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. Versículo 10: Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Versículo 11: ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Versículo 12: ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. Versículo 13: Deus disse a Noé: Noé, eu amo todos os seres humanos, são tudo gente boa, inclusive quando estão dormindo. Eu vou salvar todos eles. Amém? Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Versículo 14, ele diz para Noé: você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos, revista-a de piche por dentro e por fora. Versículo 15, faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. 16, faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta na lateral da arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. 17, eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio. Para quê? Para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. 18, ele diz: mas com você, Noé, estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. 19, faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. 20, de cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. 21, e armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. 22, e último, dos que quero ler, Noé fez exatamente, ou Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Eu gosto da NVI porque ela transfere as medidas que estavam descritas antigamente para o atual, para a gente entender. Você imagina, irmãos, um homem e seus 2 filhos, talvez com as suas 2 noras e sua mulher. Imagina um homem construir um barco, um navio de 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura, 13 metros e meio de altura. Como? Não sei. Eu sei que hoje, nos dias de hoje, para você construir um barco desse, que é um desses grandes navios que andam por aí, você construir hoje, para as empresas que constroem hoje navios, nessas medidas, segundo eu pesquisei, com todo o equipamento à disposição e homens e mais homens trabalhando, eles demoram 1 ano e meio a 2 anos. Segundo a gente entende lendo o texto de Gênesis, Noé demorou aproximadamente 100 anos, ou quase 100 anos. Agora imagina você passar 100 anos num lugar e todo mundo que passa por você,
que, como diz o texto, está comendo, está bebendo, está se casando, está dando em casamento, está vivendo a vida. Passa por você e olha para você e diz assim: o que esse tonto está construindo? Olha, eu estou construindo um bar porque vai vir um dilúvio, vai vir muita água e a água vai inundar. De onde você tirou isso? Não, Deus falou comigo. Que Deus? Você está ficando doido? Que Deus? Que água? Porque até aquele momento na terra não chovia. Os textos dizem que subia um orvalho da terra e regava as plantas e elas cresciam. Até então eles nunca tinham visto uma chuva forte. E quando passavam, eu imagino, você imagina você obedecendo uma ordem de Deus para preservar a sua vida. Imagina você todas as manhãs levantando e tentando arrumar madeira, um jeito de cortar a madeira, de aparar a madeira, de pregar a madeira ou de colar a madeira, de colocar os andares. Um cara que não tinha essa habilidade de construtor, mas Deus deve tê-lo capacitado. 130 e poucos metros de comprimento, 13 metros e meio de altura, 3 ou 2 andares, térreo primeiro e segundo. Imagina madeira para tudo isso, prego para tudo isso. Imagina a logística para preparar um negócio desse. Por isso que imaginamos, segundo leu os textos, que demorou 100 anos. Imagina você trabalhando nisso e todo mundo zoando você. Imagina a capacidade de Noé de tratar os seus filhos, sua nora, suas noras e sua esposa. Porque, como a gente conversou ontem, para nós ainda é mais fácil. Mas quando você tem família, para você tratar a sua família, ter o mesmo entendimento, a mesma fé que você tem, não é fácil. Mas ainda assim, segundo o texto diz que os filhos ajudavam, ou as noras, ou a mulher, ajudaram ele. E ele construiu. Imagina você passar quase 100 anos, irmãos, com alguém zoando você. Com alguém chamando você de louco, doido, topeira, ignorante, acreditando em algo que não existe, porque Deus não existe. O que mais se fala hoje é isso. E você ali firme, 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 firme. Não é fácil. Porque se fosse fácil, irmãos, o mundo estava cheio de cristãos verdadeiros convertidos. Mas Noé tinha recebido uma promessa de Deus. Deus falou para ele assim: eu vou preservar a tua vida, porque eu encontrei em você um homem íntegro, um homem justo. Então a partir de você eu vou gerar uma nova geração, vou gerar um novo povo. Ele creu, ele viveu 100 anos. Se você continuar lendo, aí você vai ver que veio mesmo um dilúvio. E quando as pessoas caíram em si, a água veio e destruiu a todos. E texto, acompanha aqui no telão, em Gênesis 9:28, diz que depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos. Ele já estava com 500 anos quando Deus falou. Ele viveu depois do dilúvio mais 350. E hoje ainda deve estar na eternidade na presença de Deus. E também um adendo aqui a isso, existe muita discussão, porque o apóstolo Paulo usou uma expressão bíblica, está relatada na Bíblia. O Paulo usou uma expressão que nós vamos ver daqui a pouco. Aqueles que morreram, eles estão dormindo. Então existe discussão entre teólogos. Eles estão dormindo, eles estão assim. Uma vez meu pai, ele deu uma definição que eu achei interessante. Mas, segundo outros textos bíblicos, era só uma teoria. Meu pai dizia que o fator tempo não existe para Deus. Então você pode morrer agora, pode passar 5.000 anos e você despertar no julgamento final ou na presença de Deus
ou no julgamento para ser julgado e lançado no lago de fogo, como diz a Bíblia. Essa era uma tese que meu pai defendia. Eu prefiro crer na Bíblia, porque em Lucas 16, depois você lê na sua casa, Lucas 16, Jesus foi a única parábola que ele deu nomes. E ele fez uma comparação, ele disse o seguinte: olha, tinha um rico e tinha um pobre coitado, miserável, chamado Lázaro. Os dois viviam a vida. Um belo dia, os dois morreram. O texto diz que Lázaro foi para o seio de Abraão. E ele estava recostado no ombro, no peito de Abraão, sendo acariciado, sendo amado. E o rico estava no Hades. E lá do Hades havia algo intransponível. Eles lá e o Hades aqui. E ele olhou e viu ele teve essa imagem. E quando ele viu, ele disse: Pai Abraão. Poxa, eu entendo o que quando ele diz isso? Ele conhecia Abraão, conhecia o Deus de Abraão, sabia quem era Abraão e sabia de tudo que tinha falado, que você precisava tomar uma decisão nessa vida para passar a eternidade junto com Abraão e com Deus. Ele disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, esse lugar aqui é terrível. Faça com que Lázaro molhe a ponta do dedo e me traga água, porque isso aqui é terrível. Abraão respondeu: olha, mesmo que ele quisesse, existe um abismo intransponível, e ninguém passa daí para cá e daqui para aí. Então faz o seguinte, peça para ele, ou alguém voltar, e avisar os meus irmãos, os meus amigos, que se eles não tomar uma decisão, esse lugar aqui é um lugar terrível, de tormento. Abraão respondeu: é impossível voltar. Esse texto de Lucas 16 já mata aquela tese de que espíritos voltam, de que as pessoas recebem através de pessoas aí que trabalham com espiritismo, que recebem, que falam com pais, com mães, irmãos. Isso é mentira, isso não existe. Esse texto comprova isso. Então ele diz, mesmo que quisesse, também não pode, isso é impossível. Mas lá eles têm os profetas. Ou seja, o lugar de crer, de ouvir, de tomar uma decisão é aqui, é agora, é nessa vida. Irmãos, ninguém nunca falou tanto sobre eternidade, sobre vida, como Jesus. E quando eu olho para esse texto aqui de Noé, eu olho para a gente. E Noé passou 100 anos. Eu estou a 58. Nessa luta assim, puxa vida, que dificuldade. Meu Deus, tem um sonho tão grande para essa igreja. Fazer uma galeria, construir, comprar algo maior. Mas a gente precisa de dinheiro. Deus é rico. Por que Deus não dá? Por que Deus não manda? Por que Deus não faz? Por que Deus não levanta pessoas? Será que a gente é tão fraco assim espiritualmente? Meu Deus, e a minha vida? 58 anos, já começou aquela idade do côndor, né? Côndor aqui, côndor ali, côndor lá. Meu Deus, que dificuldade, que luta que a gente passa. E ainda tem pessoas que chegam em você e falam assim, meu, você é tonto, né? Você perde a oportunidade de viver para ficar enfiado em igreja, para ficar falando de Jesus. Quanto tempo passou na tua vida? Só com o Real Viver foram 24 anos, 22 anos. Quanto tempo você está na igreja? Que eu me lembro desde criança. Você nunca pensou em desistir? Lógico. Você nunca foi tentado? Lógico. A desistir? Lógico. Eu sou humano também. Eu tenho meus problemas, eu tenho meus sonhos. Por isso que eu falei semana passada aqui, que quando Deus está no comando, e você canta uma canção como aquela, Deus, eu abro mão dos meus sonhos, eu estou apaixonado por Ti, a minha vida não é nada sem Ti. Para muita gente é da boca para fora. Que quando eu conheço a Deus, quando eu amo a Deus, quando eu tenho intimidade com Deus, eu dependo dEle, eu vivo para Ele e vivo a vida, acabou. E não é fácil, porque todo dia você acorda de manhã e tem que matar um leão. Você tem que enfrentar as lutas, as dificuldades, as enfermidades. Você tem que enfrentar as pessoas reclamando, achando que você está errado, que você está certo. Você tem que pagar a conta. Você tem que, às vezes, fazer exame. Você tem que tomar remédio. E você fala, meu Deus, até quando? Até quando Deus quiser. E até quando Deus quiser, eu não sei, mas eu tenho que continuar firme.
firme, 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 firme. Porque desistir é fácil. Como muitos fizeram, é jogar a toalha e ir embora. Não, eu não acredito nisso. Mas toma cuidado, meu irmão. A antiga serpente, aquela mesma que enganou o diabo, que enganou Adão e Eva, ela continua ainda por aí querendo enganar a mim e a você. Ela continua destilando o seu veneno. Ela continua dizendo para os homens hoje: você não vai morrer. Você não vai morrer. E foi o que aconteceu com Adão e Eva. Eles comeram do fruto e não morreram. Não morreram fisicamente, mas espiritualmente eles morreram. E o diabo continua hoje usando as velhas armas para iludir os homens. Ele continua aí hoje dizendo para as pessoas: vive a vida, curta a vida, aproveite a vida. Você não viu que falam tanto que Jesus vai voltar, que o mundo vai acabar? A gente, os mais velhos aí, eu me lembro, tinha uma máxima que no ano 2000 o mundo ia acabar. Quem é desse tempo aqui? Graças a Deus não sou só eu, né? Cheio de velho aqui também. E passou o ano 2000 e não acabou. Nós estamos em 2021. E estamos vivendo. E estamos indo para frente. Como Deus quer? Imagino que sim. Eu gostaria que tivesse diferente. Mas Deus é dono do tempo. Deus é dono da prata. Deus é dono do ouro. Deus é dono dos dons, dos talentos. Deus é dono até da minha vida. Eu já entreguei a minha vida para Ele. Ele sabe disso. Agora, o diabo está aí. Está querendo enganar muitos. Inclusive a mim e a você. Está querendo tirar o foco. Está querendo dizer para mim e para você: a eternidade não existe. Existem pregadores, inclusive, que já disseram que uma vez, baseado num texto de Davi e um outro texto do Velho Testamento, que diz que no além não tem nada, morreu, já era, morreu, já era, morreu, já era. Já era, morreu, já era. Se viveu essa vida aqui bom ou ruim, aproveite o tempo que você tem aqui, porque quando você for para a eternidade já era. Não tem mais essa vida eterna, não tem mais isso. Morreu, morreu. Irmão, eu não acredito nisso. Eu prefiro nem acreditar nisso. Eu prefiro continuar firme, 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 lendo a palavra, praticando a palavra, não porque eu sou bonzinho, porque eu conheço, não, porque um dia Jesus deu a vida na cruz do Calvário por mim, morreu no meu lugar, perdoou os meus pecados, e naquele dia, como relata Apocalipse, quando abriram os livros, serão abertos os livros e um outro livro. Que livro? O livro da vida. Eu tenho certeza que o meu nome vai estar escrito no livro da vida. Por quê? Porque nessa vida eu fiz uma escolha. Eu decidi servir a Deus. A Bíblia diz que está ordenado aos homens morrer uma vez só. Depois disso, Hebreus 9:27 fala sobre isso. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso, enfrentar o juízo. Pastor, mas nós vamos passar pelo juízo? Bom, pelo pouquíssimo que eu entendo da Bíblia, cristão não. Lavado e remido no sangue de Jesus, não. Por quê? Nós vamos passar por um outro tribunal, chamado Tribunal de Cristo. Nós vamos ali receber a obra que nós fizemos, nós já estamos salvos. Paulo falou sobre isso em 1 Coríntios. Nós já estaremos salvos. Agora, a obra que cada um fez vai ser passada pelo fogo, refinada. E se essa obra se tornar ouro, aí as pedrinhas da coroa, os galardões que vêm de Deus e tal. Jesus disse que no céu há muitas moradas, né? Para mim tá bom, puxadinho, mas se ele chegar e falar assim: eu vou te dar uma mansão, tá ótimo também, Deus é que sabe, o importante é estar no céu. Como disse um amigo meu, nem que seja para lavar banheiro, o importante é estar no céu. A gente precisa se apegar à verdade de Deus. Esse tema, como eu disse, eu estou encerrando aqui, esse tema, ele engana muita gente. Primeiro, porque não se fala muito mais nisso. Segundo, porque as pessoas hoje, elas estão tão ligadas com o tempo, que elas estão deixando para lá coisas importantes. Meu conselho para a gente hoje: vamos buscar a Deus mais.
Jesus veio para triunfar sobre a morte, ele triunfou sobre a morte. Ele veio para trazer luz. Ele trouxe a imortalidade. Para te ajudar a pensar sobre isso, a Bíblia diz em Mateus 13, 44, Jesus falou: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Presta atenção. O reino dos céus, onde nós vamos morar. Amém? Amém? Vamos morar no céu? Amém. Bom, eu vou, né? E espero ver todos vocês lá. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O que Jesus quis dizer? O reino dos céus não pode se comparar com essa vida aqui na terra. Vou repetir, o reino dos céus não pode se comparar a essa vida aqui na terra. O reino dos céus não pode se comparar a uma vida aqui na terra. Como assim? É como um homem que encontra um campo maravilhoso, tal. Aí ele vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Ou seja, o que Jesus quis dizer? O valor do reino dos céus não pode ser comparado ao valor das coisas que a gente tem nessa terra. Quando a gente entender isso, eu encerro aqui citando o que o apóstolo Paulo falou. Se você puder, fique em pé em nome de Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, Paulo escreveu assim, à igreja de Tessalônica: irmãos, presta atenção, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes acerca ou quanto aos que dormem, para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Pausa, e eu repito aqui o que eu disse. Essa expressão, dormem, do grego para o português, também é traduzida como descanso. Então, imagina-se ao pé da letra que eles estão dormindo. Baseado no texto de Lucas 16, que Jesus falou sobre aquela parábola, eles não estão dormindo. Eles já estão na presença de Deus no seio de Abraão. Quem já morreu em Cristo está vivendo essa situação. Amém? Amém? Bom, é o que eu creio. Mas o apóstolo Paulo está dizendo: eu não quero que vocês, irmãos, sejam ignorantes quanto aos que dormem, ou aos que estão descansando. Vamos dizer que eles estão dormindo. Para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Porque quem não tem esperança, ele fala assim: para que eu vou para a eternidade? Para dormir? Para ficar lá parado? Ai, para o céu. Como um desses grandes cantores, ou desses cantores, né, brasileiros aí de pagode. Um deles certa vez disse numa entrevista: sinceramente, eu não queria ir para o céu. Porque céu é aquele lugar que tem aqueles anjinhos tocando harpinha. Eu preferia, se tiver que escolher, eu preferia ir para o inferno. Porque no inferno pelo menos vai ter cerveja, mulher. E essa vida que a gente vive aqui. Aliás, tem gente que acredita que aqui é o inferno. E isso aqui, comparado ao inferno, é o céu. Que o inferno, segundo Jesus disse, é um lugar de choro e ranger de dentes. Versículo 14, Paulo disse: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos. Cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, 15, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, ou nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, os que já estão lá. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 17, depois nós,
os que estivermos vivos seremos arrebatados com eles nas nuvens. Para quê? Para um encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Eu encerro dizendo o que Paulo falou aqui, versículo 18: consolem-se uns aos outros com essas palavras. Você saia daqui hoje consolado pelo Senhor. Por quê? Porque se você continuar firme, você que é jovem, adolescente, e os seus amigos, amigas, né, entre aspas, vão falar para você: você ainda é virgem? Você está doida? Você está doido? Você está doida? Você está doido? Eu me lembrei aqui até do pastor Bob, desculpa, eu lembrei dele de novo. E dessas idas lá para o átrio, certa vez ele falou para mim assim: como é que foi a vida de você, né? Porque eu vou te falar, cara, eu desde os 10 anos, 11 anos, eu já estava nos bordel, lá na Bahia, eu pintava e bordava. Eu falei para ele: eu não, cara, eu casei virgem com 20 anos de idade, de 20 para 21. Virgem? Eu falei: é, cara. Não, você está brincando. Eu falei: é. Deu risada até. Oh, desculpa, pastor tal, né? Eu falei: não, eu sei, já me falaram um monte disso. Mas 37 anos depois, Deus manteve a minha vida, Deus me deu saúde e eu tenho uma família abençoada. É difícil para quem é jovem hoje ouvir isso, para quem é adolescente. Porque é óbvio, você vai ser massacrado. Você vai assistir uma novela aí, para quem gosta, você vai assistir um filme, você vai ver mulher beijando mulher, homem beijando homem, você vai ver dormindo junto, praticando sexo. E como se fosse algo... Mas isso não é normal, isso pode ser comum. Normal, segundo a Bíblia, é você se guardar, é você esperar no Senhor. Ai, pastor, mas é difícil, né? Como eu disse, uma irmãzinha falou para mim assim: eu estou com 26 para 27 anos, pastor, será que eu vou virar titia? Eu falei: não, não vai. É só você tirar o foco disso e colocar nisso. Aí isso aqui vai chegar e acontecer, porque Deus age assim. Quando você fica com foco naquilo, aí as coisas vão passando e você vai achando que você está ficando para trás. Mas não, enquanto você está aqui firme, enquanto você está aqui firme resistindo, Deus está agindo, Deus está agindo, Deus está agindo. Amém, queridos? Meu desejo com essa palavra é que você pense sobre isso, reflita sobre isso e saia daqui com essa esperança. Que esperança que é? Apesar das dificuldades, eu estou firme. Como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive e Ele há de se manifestar. Se eu morrer, eu vou encontrar com Ele depois. Se eu continuar vivo e Jesus voltar, eu também vou encontrar com Ele, porque eu estou firme nos caminhos do Senhor. Como é que vai ser a eternidade? Lugar de gozo, lugar de alegria. Não tem choro, não tem tristeza, não tem mais a morte. A morte foi vencida por Jesus na cruz do Calvário. Não tem mais sofrimento, não precisa mais ficar preocupado em pagar a conta. Tudo vai estar pago lá. Deus vai nos dar uma casa, uma morada paga para viver a eternidade. Eu não sei onde vai ser a minha. Eu espero que seja do lado de uma grande estrela. Eu espero que as asas que Deus vai me dar quando eu, se é que Ele vai me dar, né? Quando eu estiver com Cristo, eu possa voar pelo universo. Eu fico vendo filme, fico vendo as coisas do universo, as estrelas. Eu já falei para Deus: Deus, quando eu morrer, ou quando Jesus buscar, deixa eu dar uma voltinha no universo, que eu quero conhecer, né? Pô, dá uma voada por aí, né? As coisas que passam na minha cabeça, né? Mas só de estar lá na eternidade, na presença de Deus, já está ótimo. Amém? Podemos orar? Fecha os teus olhos.